Fala pessoal, fazendo um videozinho aqui para vocês, para ajudar as pessoas que estão iniciando aí no aquarismo e tem algumas dificuldades ou sofrem aí de um pico de amônia ou nitrito e não sabem o que fazer. Olha só, hoje o quadro do meu aquário aí é esse aqui, a água super cristalina, os peixinhos felizes. Daqui a pouquinho eu jogo um pouquinho de ração aqui para vocês verem eles se alimentando. Mas há 2 dias atrás o quadro era completamente diferente, tá? Eu tive aqui um pico de nitrito no meu aquário. A água ficou marrom, puxando para amarelo. E tava bem feia a coisa de se ver. Da noite por dia isso aconteceu, tá? Eu tinha batata doce aqui no meu aquário plantada. Tava a coisa mais linda, tava tudo certo. Só que de um dia pro outro eu acredito que ela tenha estourado, tá? Ela apodreceu por dentro, o miolo. E de um dia pro outro ela estourou. E aí deu esse problemão no aquário, tá? Eu acho maravilhoso, eu acho super legal você ter batata doce no aquário. Os peixes também adoram, se você tem molinésia, eles se alimentam das raízes, das folhas. Aqui eu tenho muitas ampulárias, olha só. Elas desovaram aqui no meu aquário, olha só a quantidade, ó, tem muitas, tá? Essas aqui eu vou doar para alguns alunos meus e que eu não manter aqui nos meus aquários, no lago, eu vou levar para a natureza, que elas são as selvagens, tá? Vou levar de volta para o rio onde eu peguei os ovos, tá? E assim, pessoal, como eu falei, tive um pico de nitrito super alto, a tabela tá aí, ó. Esse aqui é o teste que eu fiz ontem, tá? Tá em 0,5, tá? Ainda não tá o ideal, vai baixando gradativamente, mas ela chegou a 2,8 ppm, tá? O nível mais alto de nitrito. Eu não estava em casa quando eu cheguei, olhei o aquário, tava terrível e a água tava bem feia, tá? Bem sujo. Eu tinha até cheiro na água, né? Coisa que é sinal de problema. Tá, pessoal, o que que eu fiz então? Quando isso aconteceu? Aí tá o meu filtro, tá? Eu tive que fazer uma TPA de emergência. O que que é TPA? É troca parcial de água, tá? Muitas pessoas acham que precisa trocar a água todinha do aquário pra resolver, pra limpar, mas tá completamente errado, tá, pessoal? Se você remover toda a água do aquário e trocar 100%, você vai eliminar a biologia do aquário. E a biologia do aquário é que vai terminar com essa amônia, com esse nitrito aí que faz mal aos nossos peixinhos, tá? Então o que que eu fiz? Primeiro dia fiz uma troca parcial de 20% da água, 25%. Talvez até tenha chegado a 30%, como eu não sei, eu não tinha uma bacia com litragem para saber, né? Mas eu tirei com essa bacia aqui, ó. Podem ver até que tá ali dentro o perlon, tá? 2 dias. Tirei com a bacia a água. Depois eu coloquei água na mesma temperatura e o pH bem parecido, tá? E eu coloco bem gradativo, tá? Bem devagarinho a água de volta para não dar para eles não sofrer, né? Com choque de temperatura ou pH, olha eles se alimentando aí. Tá bom, pessoal? Aí eu fiz, no primeiro dia, eu fiz uma troca parcial de 20 a 30% da água, tá? Eu digo, na minha humilde opinião, que 30% já é o suficiente, mas que isso já elimina muita biologia, tá, do aquário. Aí o que que eu fiz? Peguei o meu filtrão aí, ó, que é um 1.600 litros hora, é um RS 4000. Desmontei ele todinho, tá? Tirei a mídia biológica e coloquei aqui na água do aquário mesmo, pra ela não morrer, né? E o que que eu fiz? Fiz rapidão limpar, né? Aí troquei os perlons, coloquei perlon novo, tá? Eu não uso aquele filtrinho original do filtro, aquela telinha, porque eu considero que você colocando mídia matrix dentro, e perlon e carvão ativado, você tem uma filtragem muito melhor, tá? E sempre funcionou muito bem aqui no meu aquário, tá bom? Troquei o perlon, ali eu tenho umas 700 gramas de matrix dentro. Matrix, carvão ativado e perlon, tá bom? Tá meio escuro aqui a imagem, mas dá pra ter uma noção. Depois disso, a água ainda ficou suja, tá? Não limpou nem 50% com a troca parcial. Porém, o pico de nitrito já foi lá para um e pouquinho, tá? Depois disso, eu acrescentei aqui um filtrinho, um skimmer que eu tinha aqui para auxiliar na filtragem, tá? Olha só, coloquei um perlon ali em cima, que ajuda bastante, tá? Ele é de 300 litros hora, se eu não me engano, ou 400 litros hora, mas ajuda bastante. Ele também empurra a sujeira do fundo lá pro filtro, tá? Aí o que que eu fiz? No dia seguinte eu já tive que trocar o perlon porque tapou ele de sujeira, tá? E fazer mais uma TPA, mais 20 a 30% de troca, tá? Mais uma TPA no dia seguinte. Com isso, e também troca de perlon, lógico. Com isso, hoje, no terceiro dia, eu já tenho o nitrito praticamente zerado, tá?
praticamente zerado. E a água é extremamente cristalina. Olha só, os peixes já estão bem. Eu tenho aqui no meu aquário essas conchas filtradoras, tem mais duas que estão enterradas, elas se enterram, elas aparecem às vezes só, tá? Elas se alimentam aí dos micro-organismos e nutrientes que estão é, suspensos na água, tá bem? Então, pessoal, resumindo, o que vocês podem fazer de imediato é isso aí, tá? Vocês fazem duas trocas de água aí, duas TPAs ou mais, né? Se seguir, vocês têm que ter o teste de nitrito, né? Os testezinhos aí, eu uso esses Labicon aí. Esses testezinhos você faz todo dia e vai acompanhando, né? O desenrolar do nosso problema. Eu coloquei carvão ativado lá dentro e aqui fora também, tá? O carvão ajuda muito para remover nitrito e amônia. Tá bom, pessoal? Olha só, esse é o resultado aí do meu aqua. Tô com ele com bastante peixe, eu vou tirar alguns porque eles eram todos alevinos, agora eles já estão num porte bem legal, eles vão lá pro lago, tá? Mas tá aí o meu aquário. Pretendo colocar de volta a batata doce aí, só que é uma coisa que precisa ser muito cauteloso, né? Olha, eu tenho também aqui salvínias, são plantinhas que também auxiliam na filtragem, tá, pessoal? Vocês podem usar aí que vai ajudar na filtragem do seu aquário. E os peixinhos se alimentam dela também. Então, tudo ajuda, tá bom? Olha aí. Fechou, pessoal? O vídeo ficou meio longo, tá? Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês. Aqui eu mantenho a temperatura do meu aquário em cerca de 29 graus sempre, tá? Pra não ter problema com o íctio. E também eu mantenho o pH em neutro, tá? Porque a fauna aqui do meu aquário é para esse pH, tá legal? Tem só a Molinésia aqui que seria o pH 7.2, tá? Mas ela vive muito bem aqui. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar aí embaixo que eu respondo todos os comentários, tá? E deixe seu like aí se vocês curtiram, podem comentar o que vocês quiserem, se tiverem alguma coisa para contribuir também, eu agradeço vocês. Obrigado, até o próximo vídeo.